a Conjuração Mineira, por conta dos abusos, né, dos grandes impostos, eclodiu nas Minas Gerais, que é engraçado que hoje a gente chama o Estado mineiro, né? O Estado, vamos para Minas Gerais, antigamente a gente chamava de Minas Gerais todo o território que tinha exploração de ouro e metais preciosos, certo? Então, vamos observar o que aconteceu a partir do momento da Conjuração Mineira, que levantou essa bandeira de libertas que será tema. E o que foi? A Conjuração Mineira, também conhecida como Confidência Mineira ou Insurreição Mineira, tudo isso foram movimentos de separação. De separação de quem? De Portugal. Queriam se ver livre da cobrança de altas taxas de impostos. Então, a Conjuração Mineira, ela foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil. E significou a luta do povo brasileiro pela liberdade e contra a opressão do governo português do período colonial. Ela vai acontecer aonde? No ano de 1789. E os motivos reais? O que foi que realmente balançou esse movimento para que ele pudesse realmente eclodir? A cobrança rigorosa de impostos, impostos abusivos e uma elite mineira ficando falida. Então, os próprios donos de Minas começaram a falir. A falir por quê? Porque era só explorando as jazidas e elas começaram a ficar escassas. O ouro começou a ficar escasso, os metais preciosos começaram a ficar escassos, porque só havia exploração. E de onde se tira, se acaba, né? Então, quais as principais causas que fizeram com que as pessoas realmente se revoltassem? A exploração política e econômica exercida por Portugal sobre sua principal colônia, que era o Brasil, e a derrama. Então, o que foi a derrama? Qual a finalidade dessa derrama? Caso uma região não conseguisse pagar 1.500 quilos de ouro para Portugal, os soldados entravam nas casas das pessoas para pegar bens até completar o valor devido. Então, se aqueles donos de Minas não tinham 1.500 quilos de ouro para pagar naquele momento, para pagar naquele mês, o que ele tivesse em casa, de imóvel, de alguma coisa avaliar, que pudesse ser avaliado, seria levado para o governo português. E a Conjuração Mineira em si, o que é que ela fez? O que é que houve, vamos dizer assim, de diferente, para poder caracterizá-la? Primeiro, os colonos alegavam que não havia mais ouro. A coroa portuguesa afirmava que o ouro havia sim, mas que já estava sendo desviado. Então, essa foi a briga grande. A coroa, que era, no caso, a metrópole, que era, no caso, Portugal, o rei, dizia uma coisa, dizia tem ouro sim, mas ele está sendo desviado. E as pessoas, os donos das minas, diziam que não havia mais de onde tirar ouro. Então, essa guerra fez com que realmente eclodisse esse grande movimento. E quem realmente integrou, então, quem realmente fez parte dessa Confidência Mineira? Tiradentes, que a gente conhece demais, não é isso? Que era chamado de Tiradentes porque ele era um dentista prático, ele era minerador e era tropeiro também. O nome dele era Joaquim José da Silva Xavier, mas vulgarmente chamado de Tiradentes. Cláudio Manuel da Costa era um poeta, também participou. Inácio José de Alvarenga Peixoto, advogado. Tomás Antônio Gonzaga, também poeta. Francisco de Paula Freire de Andrade, era um coronel da época. Carlos Correia era um padre. Oliveira Rolim era um padre. E Francisco Antônio de Oliveira Lopes era um coronel. Então, a gente observa que quem participou da Conjuração Mineira foi exatamente a elite mineira, a elite de Ouro Preto. E a revolta? A revolta foi de um grupo de homens da elite que se reuniram em Vila Rica para organizar uma rebelião contra Portugal. Eram homens ricos que tinham medo da falência, viu, gente? Que temia perder tudo se a derrama fosse aplicada. E o que era a derrama? Era a cobrança daqueles impostos que não estavam sendo pagos, a cobrança daqueles 1.500 quilos de ouro, que era para ser enviado todo mês, que não estavam sendo enviados. E não estavam sendo enviados porque simplesmente todas as datas, as minas estavam passando por um momento de escassez, não é isso? Então, qual o objetivo principal de toda essa mobilização? Obter a independência, por isso que ele é um movimento
Por isso que o movimento ou a insurreição ou a revolta mineira é chamada de movimento separatista. Por quê? Porque ela tinha como finalidade se separar de Portugal, tornar Minas Gerais independente. E o que é que eles defendiam? O que os conjurados, que são aquelas pessoas que participaram dessa inconfidência, desse movimento mineiro, o que é que eles queriam? A independência de Minas Gerais, a criação de uma universidade em Vila Rica, a criação de uma casa de moeda para controlar a emissão de dinheiro e uma bandeira que teria escrito libertas qual será também. Quer dizer o quê? Liberdade ainda que tardia, certo? Era o que eles queriam. A partir do momento que, infelizmente, a coroa sabe todo esse movimento, o que é que a coroa faz? O que aconteceu pós, ou vamos dizer assim, para que a revolta mineira ela não tivesse êxito, o que foi que aconteceu? Chamamos essa questão de consequência. O que acontece com isso? Os conjurados não tinham apoio popular, é claro, o povo ficou neutro. Por quê? Porque foi uma briga, foi um movimento de separação, mas um movimento de elite, um movimento elitista. O governo suspendeu a derrama e perseguiu os envolvidos. Tiradentes e todos aqueles outros que foram presos, que faziam parte, foram presos também. Mas a rainha de Portugal, Dona Maria I, ordenou a abertura de 2 processos, um em Minas Gerais e um no Rio de Janeiro. O julgamento durou 3 anos e 11 conjurados foram condenados à forca. Mas, gente, somente Tiradentes foi condenado à morte. Então, Tiradentes é condenado à morte e seu corpo é esquartejado. E como se deu o fim da Conjuração Mineira? O movimento foi delatado por Joaquim Silvério dos Reis ao governador da província em troca do perdão de suas dívidas com o governo. Então, foi assim que se terminou a Conjuração Mineira.